Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube de perguntas e respostas. Para variar, a produção gostou de me fazer perguntas de surpresa. Na realidade, as perguntas são... vocês mandam lá no Instagram e ele seleciona quais são as perguntas. Qual é o assunto hoje, produção? São mensagens de filhos com dúvidas sobre os pais, como conversar com os pais. Bem interessante. Isso é legal porque assim, existe um público muito grande de adolescentes, de jovens que mandam mensagens para mim como se eles quisessem conversar com os pais, eles não soubessem mais o caminho. Eu tenho falado muito sobre isso, falo isso nas minhas palestras, para a gente ter uma abertura para falar, né? Vamos ver o que está vindo aí que a gente vai falar mais sobre isso. Primeira pergunta. O que fazer quando a mãe cria expectativa sobre o filho e não é atendida? Sou a filha. É, papai. Então, sou a filha. Isso é muito comum. É muito pesado para o filho atender uma expectativa. E isso não começa na adolescência, isso começa desde cedo. Eu preciso ser o extrovertido, o bom aluno, eu preciso ser o comportado, o obediente, o que não chama atenção. É tanta expectativa a ser cumprida a vida inteira que isso é um grande peso. E eu fiz um post sobre ontem. A gente, às vezes, para se sentir amado, aceito, importante, a gente, às vezes, precisa atender expectativas. Só que tem coisas que estão acima do que a gente dá conta de fazer. Então, se eu não sou uma pessoa nada organizada, eu ter uma mãe que tem toque de organização, atender essa expectativa é quase que impossível para mim. Então, vai haver sempre um gapzinho entre a expectativa e o que eu consigo fazer. Eu já dei o máximo de mim, mas eu nunca consigo atender essa mãe. Eu nunca consigo me sentir suficientemente adequada, suficientemente correta, suficientemente aceita e amada. E esse gap é um grande problema. Eu digo sempre, o maior problema da maternidade é a expectativa. Eu falo muito isso, já falei isso aqui algumas vezes. Essa expectativa é real. Então, você como filha precisa dizer que eu não dou conta de atender expectativas. A expectativa que você tem, eu não sei que idade, ela não fala a idade, né? Não. Mas essa expectativa, ela é uma coisa, primeiro, que você tem que entender que é dela. A gente chega a uma certa idade que você começa a dizer, ok, isso é o que ela deseja, isso que ela acha que é melhor. Claro que por trás dessa intenção e dessa expectativa tem sempre amor. Mas a gente precisa tentar dizer, como filha, te conselho chamar, mãe, senta aqui, vamos conversar. Né? Porque eu entendo o que você quer, eu entendo que você deseja isso pra mim, mas isso não é o que eu quero pra mim. Isso precisa ser dito. Porque quando você fala isso pra mãe, você está falando isso pra você também. A gente precisa escutar o que a gente está falando pra gente acreditar. Porque a gente tende a achar que o que ele quer é o melhor e que eu estou falhando e não atender. Né? Então a gente precisa ter um pouco de calma nesse sentido. Mas é complicado, é bem complicado. Porque a gente cresce com essas necessidades de atendimento. Isso vai pra vida. E reforçando aquilo que você falou, né? É sempre amor. É sempre intenção positiva claro, da mãe, a mesmo intenção é sempre positiva. É por isso que é tão difícil não atender. Isso. É por isso que é tão difícil você não... Porque a gente sabe que ele faz o melhor. E a gente tem dúvidas, porque a gente, desde cedo, a gente olha para os nossos pais, como eles são os adultos, eles sabem o que é melhor para mim. Então, é tipo assim, será mesmo que eu tô querendo a coisa certa? Será mesmo que o que ele imaginou para mim não seria o melhor para mim? Será mesmo? Porque a gente tem essa dúvida de que o que ele imaginou é o melhor. E quebrar isso, e você ir por outro caminho, ele queria que eu fosse advogado, ou engenheiro, ou médico, e eu quero ser músico. Romper isso, apesar de eu querer, é muito difícil. Não só porque você não vai estar atendendo expectativa, porque você não tem certeza de que é isso que vai dar certo na sua vida. Aí você fala, talvez eu dê errado, e tá vendo que eles estavam certos? Então esse gap é que é complicado, sabe? E a gente precisa entender que a gente tá aí pra errar, tá aí pra tentar, tá aí pra experimentar, a vida é nossa. A nossa vida precisa ser construída, não é a história deles, é a nossa história. É sobre a gente. Então a gente precisa dizer, olha, tudo bem, eu sei que você quer isso pra mim, mas eu quero fazer por aqui. E se der errado, ok. Eu posso depois escolher um outro caminho. Ou eu vou ter que lidar com as consequências. E é isso que é viver. E os pais que estão aqui me assistindo precisam entender e precisam dar ser esse apoio. Vai, filha, se não der certo, pode voltar que eu tô aqui. O nome disso é vínculo seguro. E é isso que constrói relacionamento. Precisa ter. Eu acho que às vezes falta o filho entender que romper esse link, essa expectativa, é doloroso pro pai. E o pai lembrar que também é doloroso. Imagina a coragem do filho para chegar pro pai. Sim, dizer não. Né? Não é por aí que eu quero caminhar. Dói pros dois lados. E o pai escutar isso também do filho. Olha, o que você imaginou para mim não é aquilo que eu quero. Quando eu rompi eu trabalhava na empresa da família. Quando eu fui dizer pro meu pai, olha, não vou, eu tô seguindo o meu caminho, a sensação que eu tinha era de dívida, era de ingratidão e de abandono. Então, seguir o meu caminho
eu precisei ser muito corajosa para dizer, olha, eu não vou estar mais com você, porque eu sentia abandonando, me sentia totalmente ingrata, em dívida. Porque essa construção que foi feita, isso é uma coisa que, essa amarração, ela é feita ao longo da vida. Né? Hoje ele tem orgulho, mas eu precisei ser muito forte, porque a sensação que eu tinha era essa. Vamos para a segunda pergunta. Vão ser só duas, né? Porque 1 hora para falar de cada um. É assim que funciona. Falo que não tenho tempo para namorar, mas na verdade é insegurança. O que eu faço? Como falo com a minha mãe? Com a mãe sobre namoro? Sobre insegurança, talvez? Pergunta o começo. Falo que não quero namorar. Falo que não tenho tempo para namorar, mas porque na verdade é insegurança. Mas ele fala pra mãe que não tem tempo, mas está namorando e não quer contar que está namorando? Ou ele fala... Entendeu a minha pergunta? Ah, porque, na realidade, eu não quero contar pra minha mãe. Não sei se é uma menina ou se é um menino, mas o que eu entendi é... Eu tô falando pra minha mãe, eu não tenho tempo, eu não quero saber disso, porque eu não tenho coragem de dizer a ela que eu estou namorando. Foi assim que eu entendi. Pode ser também, entende? É uma leitura. Porque se ela não tá namorando e fala que não tem tempo... Ou ela não tem coragem de dizer à mãe que ela é insegura pra lidar com relacionamentos. Existem várias questões aí, né? O que você entendeu, Plutão? Você tinha entendido o quê? Eu acho que é conversar com a mãe sobre a insegurança dela de ter algum tipo de relacionamento. De relacionamento. Então, de novo, a gente está falando de expectativas. Por que é difícil? Eu já atendi um adolescente também que falou: eu sou muito tímida e não tenho coragem de dizer para minha mãe que eu sou muito tímida. Qual é a necessidade de ser uma pessoa? Que pessoa é que eu desenho na minha cabeça que é a pessoa que a mãe deseja que eu seja? Então, ser diferente dessa expectativa me traz um desamor, uma falta de pertencimento, uma falta de aceitação. Então, eu tendo a não assumir as minhas inadequações. Porque ser tímido na inadequação, ser inseguro não é uma inadequação, na realidade é uma característica, né? Então, você tem que procurar, talvez, se não é sua mãe, quem é uma pessoa próxima de você, um primo mais velho, ou um pai, ou uma tia, que você consegue desabafar essa insegurança. Né? Porque essa insegurança, ela não é só, se for nessa leitura que você está fazendo, não é só com uma mãe. Essa insegurança que ela tá com a mãe tá levando para a vida. Porque, deixa eu te falar uma coisa, a maneira como você se relaciona com seus pais quando criança é a maneira com que você vai se relacionar com todas as outras pessoas na sua vida adulta. Se o seu vínculo não é seguro, se o seu relacionamento não é seguro, se você está sempre atendendo expectativas, se você está sempre tensa porque nunca está funcionando e tal, é isso que você vai levar para a sua vida adulta. Então, os pais que estão me assistindo precisam pensar nesse tipo de relação, porque o relacionamento que você tem com o seu filho é aquilo que ele vai levar para a vida. Tanto é que se ele está dizendo, olha, eu estou inseguro de contar para minha mãe que eu estou inseguro de ter outro relacionamento. É verdade. Entende? Então, é o mesmo, a gente repete as relações. Então, a gente precisa pensar nisso. Isso precisa ser um passo de cada vez. Quando a gente é insegura, não queira fazer tudo. Converse um assunto, comece com uma coisa, sabe? É um passinho de cada vez, micropassos. Sei lá, 3 coisas que eu posso fazer para melhorar essa insegurança. Eu queria, por exemplo, conversar com minha mãe sobre um assunto X, escola, por exemplo. Pega um assunto que seja um pouco mais fácil para você e conversa, veja a reação da sua mãe. Porque a gente cria um monstro. A gente cria que, nossa, se eu faço para minha mãe vai reagir de tal maneira e às vezes não é isso que acontece. Então pega um assunto pela qual você acha que é mais seguro para conversar e começa por ele. Sabe? Eu vou conversar sobre a escola, sobre o que ela acha do meu cabelo, de cortar meu cabelo, não. Sei lá, coisas simples, micropassos. É assim que a gente vai ter que fazer. Ansiedade é assim, a insegurança é assim, a timidez é assim. É micropassos, passinho de cada vez. A gente vai experimentando e vai vendo a reação. Porque a gente às vezes cria um bicho de 7 cabeças. Às vezes a reação da mãe não vai ser essa que ela está imaginando. Verdade. Né? E cabe do mesmo jeito, se ela já está namorando e está inventando a desculpa porque não quer contar para a mãe que está namorando. Porque contar para minha mãe que eu estou namorando significa que ela vai encher meu saco, ela vai me reprovar, ela vai... Até quando você vai esconder isso? Até quando isso vai ficar... você vai dar conta de sucumbir, de esconder isso, sabe? Então, é o micropassos, um de cada vez. Uma coisa segura se falar que seja qual for a hipótese, a comunicação sempre é a melhor solução, né? Mas é porque quando a pessoa ela é muito segura, muito tímida, ela tem uma dificuldade de se comunicar. Isso. Por 2 motivos. Porque ela tem medo da reação do outro e porque às vezes ela não sabe o que está acontecendo dentro dela. Para eu comunicar o que está acontecendo, eu preciso saber. E nós somos uma geração que acordamos assim, nossa, eu tô com uma coisa ruim e não sei dizer o que é nem por que é. A gente foi muito calado, então a gente tem uma dificuldade de verbalizar as coisas. Eu não gostei, eu tô me sentindo assim. Porque a gente não aprendeu isso.
né? Então eu acho que acontece, por isso que muita gente vai pra terapia e começa a falar, e no meio da terapia, você sabe qual era a minha terapia? Quando adolescente, eu tinha calo, ainda tenho às vezes, de tanto que eu escrevia em diários. E é engraçado que eu tava com uma coisa ruim, não sei o que, aí eu começava, porque meu dia, aí no meio da escrita dizia assim, entendi. É por isso que eu tô desse jeito. Então talvez você que seja inseguro, seja aí uma dica legal. Escrever, fazer diários. Acho que por isso que os blogs começaram, né? Era um grande desabafar. E eu acho que o escrever, o desabafar, você para você mesma, ou você grava, ou você escreve, ele começa a desenrolar. Por quê? Porque você coloca o lado esquerdo, o lado esquerdo do cérebro na jogada. Você é emocional puro. Quando você começa a estruturar e a escrever, você tem começo, meio e fim, você começa a dizer, racionalizar. Entendi. Entendi. É por isso que a escrita é tão bacana. Terceira pergunta. Como lidar, sendo filha, tendo que ser mais forte que a mãe? Parece que os papéis invertem. É muito comum e isso é muito ruim. Inversão de papéis acontece muito. Na verdade, a mãe é que é muito frágil, a mãe é, às vezes, a irresponsável, a mãe é que está doente e o filho traz esse papel de tomar conta, de assumir este papel. Não é difícil de acontecer, mas está fora do lugar. O seu papel é de filha. Eu faço atendimento, já vi esse processo onde a menina precisa carregar tanto a sua vida, as suas preocupações, mas ficar atenta às preocupações da mãe, a vida da mãe. Então ela precisa tomar cuidado porque a mãe não está isso, porque a mãe não está bem. Isso é um processo de muitas mães narcisistas e muitas mães que dependem dos filhos para ficarem emocionalmente seguras. Então elas colocam toda essa carga na criança, no adolescente, no filho, e muitos filhos crescem entendendo que eles são responsáveis pela saúde mental, pela saúde emocional, pela vida da mãe. Isso é muito ruim. Isso é doloroso, mas precisa ser colocado de volta no lugar. Esse papel, eu sou filha. Você sabe por quê? Eu vi uma vez um professor meu fazer uma atuação no sentido de, se você morresse, como é que seria sua mãe? Ele fez essa pergunta para a pessoa. Se você morresse hoje, sua mãe ia morrer? Não, ela ia se virar. Então, a gente precisa entender que ela vai conseguir se virar, mas emocionalmente eles fazem isso. Isso é perverso de algumas mães que colocam a sua... E a gente começa, sabe quando? Pequenininho. Nossa, você me deixou muito triste quando você fez isso comigo. Se você fizer isso, eu vou ficar muito feliz. A gente já começa desde pequenininho colocando a sua felicidade, a sua tristeza, dependendo do comportamento do seu filho. Não façam isso. A gente começa a construir isso desde pequenininho. Nesse caso, você precisa começar a dizer, ok, eu sou filha. Qual é o meu papel de filha? Esse papel de assumir a responsabilidade pela sua mãe não é sua. Ela que assuma. Ela é adulta. Ela precisa assumir isso. E quanto mais você faz isso, mais ela fica dependente. Né? Então tem uma hora que a gente tem que fazer cortes. Sinto muito, mas precisa fazer corte. É difícil. Vai pra terapia, procura ajuda no psicólogo, mas constelação familiar ajuda muito. Gosto muito da constelação para fazer. Essa mochila é sua, porque é isso, você está carregando uma mochila que não te pertence. É muito pesado carregar a mochila dos outros. Né? É igual ser mãe de marido. Tem muita gente que é mãe de marido. É verdade. Inversão, é troca de papel. Troca de papel sempre é, em qualquer sistema familiar, em qualquer sistema estrutural, inversão de papel apresenta um desequilíbrio de energia. Dá merda. Pronto, falei. Tenho 13 anos. Meus pais não deixam eu sair com os meus amigos. Tem algum conselho? Quantos anos? 13. Então, precisa saber dos pais, assim, é difícil, porque ele precisa perguntar, eu tô falando com ele de 13 anos, né? Não deixa sair por quê? Tem que ter um porquê. Você já tem 13 anos, então você precisa entender dos seus pais qual é a preocupação, porque assim, normalmente os pais, quando proíbem isso, existe uma preocupação real. Você consegue ouvir dos seus pais qual é a explicação que eles te dão? Consegue entender que isso pode ser, sim, razoável? Consegue entender que isso, sim, pode ser justo? Porque, às vezes, a gente acha que é uma grande bobagem, mas nós, pais, temos, às vezes, uma intuição, uma coisa de, olha, não vai dar certo isso aqui não vai funcionar. Não é impedir a amizade. Eu acho que como pai, não é esse o papel, né? Mas tentar ouvir e contra-argumentar, né? Quanto que ele consegue confiar em você? Quanto que seus pais conseguem
confiar que mesmo com amigos que não sejam tão ideais, você conseguiria se comportar e decidir pela melhor alternativa. Porque isso é uma grande proteção, não é? Verdade. Então os pais estão protegendo você de, às vezes, estar andando com pessoas que não são legais. Mas quanto que você consegue passar para os seus pais? Pai, se eles resolverem fazer uma coisa errada, eu tenho uma autoestima suficiente. Porque você só consegue dizer não na adolescência se a sua autoestima foi construída de maneira saudável. Né? Porque você vai ter que dizer pro seu grupo, olha galera, se todo mundo quer fazer isso aqui, eu tô fora. Né? Eu tinha um irmão que nunca bebeu. E a galera dizia assim, não, vai beber, vai beber, vai beber. Ele fez, cara, eu vou beber Fanta que minha religião não permite. Foi uma maneira que ele criou de dizer assim, cara, eu tô aqui com vocês, mas não vou fazer. E ele era aceito pelo grupo pela força que ele tinha de dizer, não tô afim, ok. Mas quanto de autoestima o adolescente tem pra dizer não pra isso? Então, quanto que você tem segurança pra dizer, mãe, pode deixar que eu vou dizer não quando a coisa não for legal. Né? Então, às vezes, o pai tem esse medo, é uma grande proteção. Não é um boicote, não é uma sabotagem contra você. É uma proteção. E aí, com você que está me perguntando, precisa saber devolver essa confiança. Dizer assim, olha, confie em mim. Quanto de relacionamento existe entre vocês, quanto de comunicação existe para que isso consiga acontecer. Porque parece que não vai. E pronto, né? Mas se você tem que... Esse diálogo né, Zé, tem que acontecer, esse relacionamento precisa acontecer. É porque às vezes até uma insegurança do pai com experiências do pai quando do ele próprio tinha pai, essa claro, idade, da mãe, né? Quando tinham essa idade. E porque a gente vê algumas coisas. A gente vê os nossos filhos com algumas amizades e fala assim, cara, isso aqui não vai dar certo. Vai. Mas assim, o que acontece? Às vezes, a gente precisa entender que os nossos filhos precisam passar pelas histórias deles. E pelos erros deles, e pelos vacilos deles. Né? E pelas coisas e arcar com as consequências dos erros deles. Essa superproteção às vezes impede com que eles aprendam com os próprios erros. É verdade. Né? Então eu tô falando para os pais agora. Cuidado com essa superproteção, porque primeiro que vocês não sabem, às vezes aquele amigo que você acha que é santo não é, e o amigo que às vezes é problemático, às vezes é uma grande aula de vida. Né? Então a gente precisa abrir mão dessa superproteção. Eu acho que essa é a grande mensagem. É isso? Justo. Isso! Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem. Não esqueçam de se inscrever no canal, porque tem muito vídeo por aí, né? Hoje é domingo, dia de perguntas e respostas. Terça-feira tem conteúdo. Temos convidadas no set. Vem cá. Fala assim, se inscreve no canal. Como é que fala? Se inscreve no canal. Não, fala como é que fala. Então dá tchau. Tchau, gente. Obrigada.